Se você for aí até a esquina mais próxima de você, você vai ver que tem uma árvore. Se você sacudir essa árvore, vai cair 58 matérias de revistas, sites, jornais, 637 posts e vídeos e 38 pessoas que estão neste momento falando sobre isso, que é um assunto que tá bombando e não é pra menos. A gente é um país desigual socialmente e muito por isso o quinto mais deprimido e o mais ansioso do mundo. A gente precisa de uma folga, a gente precisa diminuir a sobrecarga, a gente precisa ter tempo para cuidar da nossa saúde. Será que a semana de 4 dias é a solução para os nossos problemas? Onde ela está? Onde ela vive? O que ela come? Não perca na edição de hoje. Antes de mais nada, meu nome é Roberta Caruzzi, esse é o Burnoutados S.A. e aqui a gente aprende a identificar, tratar e sair de um burnout. Bora ser feliz? Que você merece mais do que ficar em estresse crônico? A semana de 4 dias é um novo formato de trabalho que está sendo aventado e testado mundialmente. Como o próprio nome diz, a proposta é a de que a semana de trabalho, que hoje tem oficialmente 5 dias úteis, passe a ter 4 dias úteis. Com isso, ao invés de ter 2 dias de folga, o trabalhador terá direito a 3 dias. Ou seja, sextou, virou sábado. Vai ser quarta, quinta, sábado, domingo. E por que isso está sendo proposto já em alguns países? Porque cada vez mais se fala em saúde mental e em como a produtividade das pessoas e, por consequência, das empresas, sai perdendo quando essas pessoas estão sem dormir, sem descansar, esgotadas e no limite. Tem vários lugares testando, poucos, mas vários, e os resultados parecem bem promissores. Eu li sobre um teste que foi feito, se eu não me engano, na Inglaterra, em que 92% das empresas que testaram esse formato no final admitiram um pequeno aumento na produtividade. E muitas dessas empresas acharam que era uma boa ideia dar seguimento a esse esquema de 4 dias úteis por semana, mesmo não sendo obrigatório, terminado o período de testes. Mas eu também li sobre um outro teste nos mesmos moldes em que 50% das empresas, no final, decidiram retornar ao esquema normal de 5 dias úteis. Mas peraí, se num teste quase todas as empresas viram a produtividade subir, mas nem todas deram seguimento ao formato de 4 dias, e no outro teste, metadona das empresas voltaram atrás, qual é a eficácia e a probabilidade de você ter 3 dias livres na sua semana no ano que vem? Você não achou que ia ser simples, né? O mundo não é simples, a vida não é simples. Vamos entender esse negócio? Vamos falar sobre o ritmo da evolução humana? Eu já falei isso aqui em vários vídeos. A cultura vigente em um país, ou no caso aqui, a cultura de todo o Ocidente e também em países como o Japão, gente, demora para mudar. A cultura em que a gente vive hoje é resultado de séculos e séculos de desenvolvimento. São dezenas de gerações que vão crescendo sob as mesmas regras, expectativas, padrões e comportamentos. Não existe uma pessoa um dia subir numa Kombi com um megafone na mão, fala, gente, tive uma ideia! E todo mundo fala, vamos seguir. Se eu descer aqui, na reunião do condomínio do meu prédio agora, falar, gente, eu tive uma ideia. Vai ter 2 pessoas que vão achar realmente que eu tive uma boa ideia, vai ter uma que vai achar uma porcaria, vai ter 2 que vão achar que é uma boa ideia, mas que não é viável, vão ter 3 que nem vão me ouvir, vão ter 4 que vão falar, eu tenho uma ideia melhor. Imagina num país, imagina no mundo. A humanidade evolui na questão do comportamento em passo de lesma. Uma lesma de 98 anos, com problema de locomoção, com preguiça, com um pé engessado, o outro pé com o tornozelo torcido, que pisou num chiclete e que sentou para descansar. Houve um tempo em que a semana de trabalho tinha 6 dias úteis, era só domingo de folga. Todo mundo achava normal. Hoje a gente já sabe como faz diferença uma semana ter 5 ou 6 dias úteis, mas você acha que teve um dia no meio da Revolução Industrial que chegou o seu Tibúrcio subiu num caixote, bateu palminha e falou, gente, e se a gente folgar sábado também? Tu acha que ele foi promovido a RH ou que ele foi demitido? A nossa cultura promove há muito tempo o mito da produtividade, que diz que quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente trabalha, quanto menos a gente descansa, mais a gente produz. É por isso
isso que o slogan da nossa geração é o trabalhe enquanto eles dormem. E é por isso que você sente culpa em ficar 1 hora sem fazer nada descansando. Sua cabeça fica a milhão listando tudo que você deveria estar fazendo. As coisas não mudam quando a gente está falando de comportamento em uma cultura da noite pro dia. Agora, é claro que é importante que aos poucos, a passo de lesma manca, a gente vá quebrando as certezas e os padrões. Quer um exemplo? A gente está aqui falando sobre burnout, né? Nós estamos aqui nas redes, estamos falando a palavra, estamos explicando, estamos questionando os profissionais de saúde. Por enquanto, o que a gente tem? Médicos que não sabem tratar, terapeutas que não acreditam que burnout existe, pessoas com resistência em aceitar que é isso que está acontecendo com elas, e empresas achando que quem burnoutou vai atrapalhar o lucro ali e passar a ser um problemão jurídico. Certo? Certo. Mas concorda que isso é muito mais do que 10 anos atrás? Gente, 9 anos atrás eu colapsei e eu demorei 3 anos só para ouvir a palavra burnout pela primeira vez na minha vida. Daqui 10 anos, provavelmente vai ter uma parcela muito maior de gente assumindo seu burnout sem se sentir fracassada. Vai ter médico que já vão saber o que fazer com a gente, vai ter coach levando cocô na cara. Dali mais 10 anos, entendeu? Assim vão mudando as coisas, aos poucos, quebrando resistências, até que um dia a pessoa burnoutar vai ser tão natural quanto hoje ter uma gastrite. Ela vai poder falar sobre isso, ela vai procurar tratamento sem problema, vai ter médico para ela ir, vai ter tratamento correto, vai ter amparo jurídico, e quando ela voltar para o trabalho, a empresa vai falar: caraca, ajuda a gente a mudar as coisas aqui, para não acontecer isso que aconteceu com você com mais ninguém. Mas isso vai ser com seu neto ou bisneto. Com a gente, ainda é entrar em processo de perícia para ouvir que a empresa não tem culpa e você é um fraco, deprimido que quer se encostar na empresa. Gente, passo de lesma manca que quebrou o pé. Logo, com a semana de 4 dias, vai ser a mesma coisa. Vocês lembram que eu falei quando a OMS reconheceu a síndrome de burnout como sendo uma coisa que existe? Lembra que eu falei que não ia mudar nada a curto prazo? Quantas pessoas ficaram chateadas comigo? E mudou o quê? Nada. Sou uma gênia? Não, é apenas que eu sei que isso é um passo num caminho que leva 568 passos para chegar. Mas para você chegar nesse último passo, tem que ter o primeiro, tem que ter o segundo. O que não dá é para achar que um passo vai fazer você andar o equivalente a 568 passos. Não dá para você achar que a OMS reconhecer o burnout significa que o perito vai concordar que o que você tem é burnout. Não dá para achar que porque tá se começando a falar em semana de 4 dias, no ano que vem a gente vai estar trabalhando de segunda a quinta sem ninguém ter trabalho para levar para casa para fazer na sexta. O número de pessoas em todo o mundo que está processando as empresas em que elas trabalham para que elas não sejam contatadas nem pelo chefe, nem pelos colegas de trabalho com demandas fora do horário de expediente, dobrou do ano retrasado para o ano passado. Isso é um passo. De um em um, a gente chega. Mas a gente não chega amanhã. Você acha que no Brasil vão passar por uma semana de 4 dias no ano que vem? Sendo que hoje, quem trabalha em home office não consegue parar de trabalhar? Sendo que hoje você sai no seu horário que foi combinado e ouve que é preguiçoso, que não tem comprometimento com a empresa? Você acha mesmo que não vai ter nenhum chefe que vai falar: olha, ou você fica aqui na sexta, ou você tá na rua? E você acha que você vai peitar esse chefe e falar: não! Sabendo que tem 54 pessoas só naquele momento, só ali embaixo na rua, que estariam dispostos a tudo para pegar o seu emprego, mesmo que para isso eles trabalhem 7 dias na semana? Gente, num país como o nosso, a demanda por emprego é maior do que a oferta. Por isso, quem manda é quem tem emprego para oferecer. Um dia, gente, mas não agora. Não pira. Quem é velho como eu vai lembrar do que eu vou falar agora. Nos anos 70 e 80, não era obrigatório usar cinto de segurança no carro. As pessoas andavam sem cinto, mas assim, sem nem saber como é que punha o cinto se quisesse pôr. As crianças andavam no banco da frente, sem cinto, sem nem estar sentada, né? Que a criança andava pelo carro.
com o carro em movimento. Andava solta em caçamba de picape, em pé, sem segurar em nada. Gente, tinha muita mãe que punha o bebê de meses, deitadinho no banco da frente, sem nada segurando, e ia com o carro. Nas estradas, muitas vezes a polícia parava os carros e o guarda falava: moço, pelo amor, a criança tem que ir atrás, no banco de trás, sentada. E o pai ficava pistola. Como assim? Você parou o meu carro, me fez perder tempo pra falar como eu devo cuidar do meu filho? Que absurdo! Mas aos poucos, à medida em que foi se conscientizando que o jeito que as pessoas dirigiam, sem cinto, tava dando ruim, o negócio foi mudando. Aí começou-se a falar sobre isso, né? Usar cinto começou a não ser alvo de deboche dos amigos, mas a resistência ainda era grande. Ah, incomoda. Ah, é porque eu me sinto amarrado. Ah, esqueci. Até que um dia fizeram uma lei, quem for pego sem usar, toma multa. Nos primeiros anos, era amplamente divulgado técnicas para você enganar a polícia e andar sem cinto. Os carros começaram então a vir com um alarme, que se você não colocasse o cinto, o carro começa a enlouquecer e apitar e acender luz. Tinha uns que paravam até, caso você não colocasse o cinto. E aí começou-se a divulgar técnicas para enganar os carros. Você punha o cinto e sentava em cima. Era uma questão de honra você andar sem o cinto. Ah, nunca usei cinto, eu engano todo mundo, hahaha. Um dia, a coisa normalizou. E hoje, se a gente entra no carro e não bota o cinto, parece que a gente tá pelado. É isso que eu acho que vai acontecer com a semana de 4 dias. Aos poucos, a gente tá se conscientizando da importância da saúde mental, de como o trabalho tem um papel importante na nossa sobrecarga, no nosso estresse. A gente começou a identificar burnout, a falar sobre ele, a gente começou a desmistificar a saúde mental, transtornos mentais, a falar sobre isso, a compartilhar experiências. Um dia, trabalhar na sexta-feira vai soar absurdo, vai dar processo, mas não em 2024, gente. Um dia. Vamos nos movimentando, falando, conscientizando, lutando, insistindo, peitando, mas sem pirar, achando que os nossos problemas estão resolvidos. Porque ano que vem a sexta-feira vai ser livre e aí ninguém mais vai ter burnout, né? A Lesma abriu a porta de casa em Curitiba agora. E você tá comemorando que ela já tá chegando em São Luís do Maranhão. Tem chão ainda, mas ela chega. E como a semana de 4 dias impacta a sua vida? Hoje, não ajuda em nada. Assim como o pessoal por aí jurando que antidepressivo resolve burnout, também não. Mas é assim que a gente vai aprendendo, entendendo, tomando força, nos unindo, nos movimentando, aprendendo o caminho. A gente aqui penando para resolver o nosso burnout, a gente tá fazendo história. Isso não te consola, porque nada disso resolve sua fadiga. Ok, mas o melhor jeito de ter um impacto positivo na sua vida é você parar de se iludir que você não vai precisar fazer tanta coisa para resolver o seu burnout quanto eu proponho aqui toda semana e arregaçar as mangas, sabe? Esteja no momento presente. Nada de ficar pensando no que deveria ter sido diferente ou que a semana de 4 dias vem aí. Esteja focado no que você tem que fazer hoje para melhorar a sua situação. E na paralela, a gente tá aqui falando de burnout, da necessidade de encurtar a jornada de trabalho, da importância de diminuir a carga mental das mulheres. É assim que caminha a humanidade, em passo de lesma. E não é porque hoje ninguém mais tem paciência para ler um texto com mais de 5 linhas que a lesma vai acelerar o passo. A pandemia acelerou bem o processo de tudo que diz respeito à saúde mental. Vamos ficar com essa vitória? E vamos fazer o nosso trabalho aqui, cada um no seu processo de cura? Vamos! E toda semana eu tô aqui para te ajudar nisso. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo que eu fiz sobre vitimismo, porque mesmo sem perceber, quando a gente fica na expectativa de resolverem o nosso problema, a gente se enfraquece. E vou deixar também uma aula sobre essa cultura do burnout, em que eu falei mais sobre a cultura como um todo. Até o próximo!